Nesse vídeo, vamos explorar a crise atual enfrentada pela Magazine Luiza em meio a um cenário competitivo com os e-commerce chineses. A empresa anunciou um prejuízo significativo de quase 200 milhões de reais no segundo trimestre de 2023. Segundo declarações do presidente Fred Trajano, a situação levanta questões importantes sobre o cenário do varejo no Brasil. Vamos analisar os desafios que a empresa está enfrentando e discutir as implicações para o mercado, especialmente diante da presença crescente de empresas como AliExpress, Shein e Shopee. Vem comigo! O presidente da Magazine Luiza, Fred Trajano, durante a conferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2023, expressou uma visão intrigante sobre a situação atual do varejo no Brasil. Ele destacou que, curiosamente, ser estrangeiro no país agora parece conferir uma vantagem competitiva, algo que ele espera que se altere, pois, segundo ele, essa dinâmica não parece ter lógica. Os resultados apresentados pela Magalu ficaram abaixo das expectativas do mercado, revelando um prejuízo de quase 200 milhões de reais no segundo trimestre de 2023. O economista Luiz Barsi Filho fez uma observação alarmante ao mencionar que aproximadamente 40 empresas do setor varejista já faliram e que outras seguirão o mesmo caminho. Ele inclusive afirmou que eventualmente a Magazine Luiza também passará por isso, embora não tenha precisado quando isso acontecerá. A colocação de Trajano levanta uma questão importante: será realmente sensato iniciar uma guerra contra gigantes do comércio eletrônico como Shein, AliExpress e Shopee? Essa abordagem tem o potencial de levar a algum resultado concreto ou simplesmente explicitaria as dificuldades enfrentadas pelo setor varejista nacional? Essas são questões cruciais que merecem ser exploradas e discutidas com mais profundidade. Portanto, no decorrer desse vídeo, vamos analisar esses pontos e buscar uma compreensão mais ampla sobre o contexto atual do mercado varejista no Brasil e as implicações de uma potencial confrontação com os e-commerce chineses. Não se esqueça de que aqui no canal já postamos um vídeo falando sobre as taxas de quase 100% que estão sendo impostas pelo governo atual sobre compras da China, principalmente nos grandes e-commerces como AliExpress, Shopee e Shein. Não deixe de conferir esse conteúdo sobre a remessa conforme, ou Digital Tax. Vamos fornecer um contexto mais abrangente sobre a situação atual do varejo e do e-commerce no Brasil. A Magazine Luiza recentemente divulgou um prejuízo de 200 milhões de reais no último trimestre, marcando o sexto trimestre consecutivo de resultados negativos. Isso contrasta com o auge da empresa em valor de mercado, que ocorreu no final de 2021. Atualmente, a Magalu enfrenta uma desvalorização acumulada de quase 90% na Bolsa de Valores. Essa realidade não é exclusiva da Magazine Luiza. Outras grandes varejistas também passam por dificuldades. Por exemplo, a Casas Bahia, também conhecida como Via, alcançou seu pico de mercado em 2021 e agora enfrenta uma queda de 90%. As Americanas, que já foram uma das maiores empresas do setor, estão envolvidas em um escândalo de fraude contábil que supera os 40 bilhões de reais, o que tem prejudicado significativamente a sua posição no mercado. Desde o ano passado, a empresa não divulga informações financeiras para o mercado e está atualmente em recuperação judicial. O que é notável é que essas três empresas compartilham uma trajetória semelhante. Todas elas começaram como negócios físicos, com uma presença consolidada em lojas físicas, e depois migraram para o e-commerce, onde se transformaram em potências online. Por outro lado, as empresas que elas agora veem como concorrentes são nativas do ambiente digital.
A AliExpress, por exemplo, está presente no Brasil há menos tempo do que o e-commerce da Magazine Luiza. Já a Shein e a Shopee são ainda mais jovens, mas conseguiram conquistar uma parcela significativa do mercado. Embora a presença dessas empresas no Brasil tenha se consolidado nos últimos anos, é importante destacar que elas não são novas no cenário internacional. Há bastante tempo, os brasileiros fazem compras em sites chineses, começando pelo AliExpress e posteriormente migrando para Shein e Shopee. A Shopee estabeleceu uma operação robusta no Brasil, com muitos vendedores locais em seu marketplace. Embora sua operação aqui seja relativamente recente, a prática de compras internacionais já era uma realidade antes da pandemia e continuou a crescer ano após ano. Apesar de não termos dados públicos disponíveis, é bastante evidente que em 2021, quando os e-commerces brasileiros estavam no auge, o volume de compras internacionais feitas pelos brasileiros já era bastante significativo. E isso nos leva a uma questão intrigante. Por que isso não era motivo de preocupação naquela época? A resposta está no fato de que havia uma crença generalizada de que o mercado cresceria de forma tão rápida e intensa que a presença desses e-commerces internacionais não representava uma ameaça. Um dado importante é que o mercado de e-commerce mais do que dobrou de tamanho durante a pandemia. Essas empresas conseguiram capitalizar essa oportunidade, ganhando um poder considerável. Elas expandiram, aumentaram suas vendas, realizaram contratações e até adquiriram outras empresas, tornando seus negócios ainda mais relevantes. No entanto, o erro crucial foi supor que esse momento glorioso do e-commerce seria eterno. Atualmente, o mercado continua crescendo, mas voltou aos níveis pré-pandêmicos, o que era, na verdade, o cenário esperado. Contudo, essas empresas não anteciparam essa desaceleração. Diante disso, elas investiram pesadamente e inflaram suas operações e assumiram dívidas, estendendo suas obrigações financeiras. Como resultado, os valores devidos aumentaram consideravelmente devido às taxas de juros. Inicialmente, as taxas estavam em torno de 2% no Brasil, mas em poucos meses subiram para quase 14%. Considerando o tamanho das dívidas dessas empresas que estão na casa dos bilhões de reais, pagar cerca de 15% de juros anualmente é um ônus considerável. Isso sem mencionar as aquisições bilionárias que realizaram, o grande número de contratações e os investimentos maciços em tecnologia. Os custos inflaram consideravelmente e a estratégia adotada não se mostrou tão eficaz. Como consequência, essas empresas estão colhendo resultados insatisfatórios. Quando uma empresa de capital aberto na bolsa apresenta desempenho aquém do esperado, os investidores começam a olhar para ela com desconfiança, se desfazendo de suas ações e levando à sua desvalorização. A Magazine Luiza, por exemplo, como já mencionado, está enfrentando uma queda de quase 90%, o que desencadeia outros problemas sérios para a empresa. Em 2021, a Magazine Luiza realizou uma aquisição marcante ao comprar a KaBuM por 3,5 bilhões de reais. Essa transação foi uma das maiores daquele período. Recentemente, no entanto, surgiu uma controvérsia considerável entre os fundadores da KaBuM e a Magazine Luiza. Eles alegam ter sido enganados pelo Itaú BBA, a empresa que intermediou essa operação de fusão e aquisição entre a Magalu e a KaBuM. Segundo os fundadores, o Itaú BBA teria dado preferência à Magazine Luiza, sem o consentimento deles, desconsiderando outras empresas interessadas, como a Avan, que também demonstrou interesse em adquiri-los naquele momento.
O Itaú, que estava gerenciando o processo, teria ignorado todas as outras opções em favor da Magalu. Um elemento que torna essa história ainda mais intrigante é o fato de que o presidente da Magazine Luiza, Fred Trajano, faz parte do conselho do Itaú. Portanto, os fundadores da KaBuM alegam que ele possuía acesso a informações privilegiadas. E por estar no conselho do Itaú, pode ter influenciado de alguma forma o processo em favor da Magalu. É provável que essa situação não tivesse se tornado um problema se a Magazine Luiza continuasse a apresentar resultados positivos, como fazia naquela época, quando a aquisição foi concretizada. No entanto, parte do pagamento foi feita em ações, e aproximadamente 75% do valor total dos 3,5 bilhões de reais foi investido nesse formato. É importante notar que essas ações provavelmente não tinham liquidez, o que significa que os fundadores se tornaram sócios da empresa, ficando com as ações travadas. Normalmente, quando isso acontece, os executivos têm um mecanismo chamado lock-up, que impede a negociação dessas ações. Com a Magalu enfrentando uma desvalorização significativa na bolsa, as ações que possuíam, que valiam originalmente 2,5 bilhões de reais, hoje valem cerca de 250 milhões apenas. Para complicar ainda mais a situação, a Magazine Luiza decidiu demitir os fundadores da KaBuM por justa causa recentemente. O processo está em andamento na justiça e o desfecho ainda é incerto. Esse é apenas mais um dos desafios enfrentados pela Magazine Luiza. Portanto, parece questionável e até mesmo injusto atribuir todos os problemas enfrentados pela empresa às compras internacionais. Ao explorar o site da Magazine Luiza, é evidente que a maioria dos produtos anunciados tem um valor muito acima de $50, situando-se na faixa de 300 a R$1.000. Recentemente, em uma conferência de resultados, a empresa mencionou que seu foco está em produtos que variam de R$200 a R$1.500, principalmente eletrodomésticos e eletrônicos. Ou seja, não é o mesmo nicho das compras internacionais, em que 99% dos produtos têm valores abaixo de R$200. Outro ponto relevante é que, embora a AliExpress seja uma presença consolidada, a Shein também possui uma presença forte no Brasil. É provável que pelo menos 50% das encomendas que chegam ao Brasil são da Shein. Além disso, a Magazine Luiza não atua fortemente no ramo da moda, então a Shein não representa uma concorrência direta para ela. O foco real da Magalu estaria voltado para a AliExpress e a Shopee. Surpreende então o fato de outros e-commerces não estarem tão incomodados com essa situação. O Mercado Livre, por exemplo, obteve lucros superiores a R$1 bilhão. A Amazon também teve lucro recorde. Portanto, esse cenário de prejuízos não se aplica a todos. São alguns varejistas nacionais que estão enfrentando dificuldades. E ao analisarmos o quadro, percebemos que esses varejistas em dificuldades compartilham uma trajetória semelhante. Eles migraram do mundo físico para o digital, tornando-se grandes comércios online. Mas agora estão enfrentando desafios nesse ambiente digital. Em contraste, o Mercado Livre e a Amazon já nasceram no mundo digital. Em resumo, as compras internacionais podem estar causando certo impacto, mas estão longe de ser a raiz dos problemas enfrentados pelos varejistas nacionais. No caso específico da Magazine Luiza, o problema parece não ser uma estratégia ineficaz,
mas sim uma dificuldade em se adaptar a um ambiente digital em constante evolução. A presidente Luísa Trajano já expressou seu apoio a governos de esquerda em várias ocasiões, embora isso nunca tenha resultado em benefícios substanciais. Em contrapartida, a empresa enfrenta críticas contundentes e é frequentemente associada à ideia de que a ênfase em causas políticas pode prejudicar seu desempenho financeiro. A Magazine Luiza hoje é vista pelo público como tendo uma inclinação ideológica de esquerda e sofre com medidas adotadas pelo próprio governo dessa orientação política, o que a cada dia parecem comprometer ainda mais o desempenho econômico do país. É interessante notar que, mesmo diante dessa dinâmica, a empresa parece repetir o mesmo erro recorrentemente. Vale a pena destacar um dado histórico relevante. Em 2016, a Magazine Luiza enfrentou um momento crítico, chegando próximo da falência e atingindo seu menor valor histórico na bolsa. Esse período coincidiu com o encerramento de um longo governo do Partido dos Trabalhadores, no qual a própria Luísa Helena teve alguma participação. No entanto, isso não resultou em benefícios significativos para a empresa. A Magazine Luiza experimentou um notável ressurgimento durante a pandemia, tornando-se um dos casos de sucesso mais notáveis da história da Bolsa brasileira. A empresa chegou a valorizar quase 10.000% na bolsa, proporcionando lucros substanciais para muitos investidores. No entanto, para aqueles que não venderam suas ações no auge, a realidade atual é de perdas consideráveis. Atualmente, existe uma grande incerteza quanto à capacidade da empresa de se recuperar. Resumindo, o atual cenário da Magazine Luiza e do varejo brasileiro é de grande desafio. A aquisição da Kabum, juntamente com a controvérsia envolvida, somada às dificuldades financeiras, compõe um quadro complexo. A associação política e as flutuações de mercado também são elementos a se considerar. O notável ressurgimento da Magazine Luiza durante a pandemia destaca sua capacidade de adaptação, porém ressalta a volatilidade presente no mercado atual. A inclinação política da empresa, apesar de aparentemente influente, parece ter impacto limitado no seu desempenho financeiro. Em última análise, a Magazine Luiza enfrenta um momento crítico, que requer estratégias precisas e contínua inovação para prosperar em um ambiente de negócios em constante transformação. Gostaria de aprender mais com análises de casos como esse? Inscreva-se no canal Nerix e saiba mais sobre empreendedorismo e marketing. Aqui você se mantém atualizado para expandir seus conhecimentos de negócios. Até a próxima!